Olá pessoal, vamos continuar estudando mais um conteúdo de física. O conteúdo do momento agora é ondas eletromagnéticas no cotidiano. Para ser mais exato, a gente vai ver primeiro o que a gente chama de radiação ionizante. Então, vamos começar definindo espectro eletromagnético. O que seria isso? Para que serve isso? Esse espectro eletromagnético ele serve para delimitar as ondas eletromagnéticas por comprimento de onda, frequência e energia. Igual está aqui, olha. Então, a onda é dividida em ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. Então começa da menor frequência, que é a onda de rádio, e chegando na maior frequência, que é o raios gama. Quanto maior a frequência, mais energética também. Então eu poderia dizer que começa da menos energética aqui na onda de rádio e chega lá nos raios gama, que seria a mais energética. Ok? Quando eu digo mais energética, porque ela transporta mais energia. Bom, vamos começar a ver o espectro aqui. A gente vai ver no primeiro momento, nessa primeira aula nossa aqui, a radiação ionizante. Essa radiação ionizante, ela tem energia, no caso, ela tem muita energia. Ela tem energia, no caso, que daria para arrancar um elétron de um átomo. Certo? Então ela transporta muito mais energia do que a não ionizante, no caso. Tá? A não ionizante ela não tem energia suficiente para arrancar um elétron de um átomo. Tá? A radiação ionizante tem condição de arrancar, a não ionizante não. Ok? Então tem a ver com a quantidade de energia. Então quanto mais energia, no caso aqui, raios gama e raio-x são ionizantes. Se comparado a ultravioleta, infravermelho, a luz visível, micro-ondas e ondas de rádio, tá? Elas têm o que? Maior quantidade de energia. Tá? Porque ultravioleta, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio são não ionizantes. Ok? Bom, vamos começar a falar aqui da radiação ionizante. Vamos começar a falar dos raios gama. Tá? Então, raios gama. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Essa fórmula aqui, energia igual a HF. Vocês não têm que saber essa fórmula, mas é só para vocês entenderem. Quanto maior a frequência, maior a energia. É a energia. H é uma constante, constante de Planck. Isso é estudado dentro da física quântica, tá? Constante de Planck é uma constante. E aqui é a frequência da radiação. Então, quanto maior a frequência, maior a energia. Acho que a equação deixa bem claro isso. Maior frequência, maior energia. Porque o H é uma constante, para qualquer frequência é o mesmo valor. Então, vamos começar aqui com raios gama. Certo? Então, são produzidos por elementos radioativos como o rádio e o urânio, esse raios gama. Certo? Então, a radiação com maior frequência que tem são os raios gama, acima de 10 elevado a 19 Hz, certo? Tal radiação tem como propriedade ionizar os átomos, ou seja, adiciona energia suficiente a um elétron que faz com que ele possa ser arrancado do átomo, certo? Então tem grande capacidade de penetrar no tecido humano, podendo provocar mutação, desenvolvimento de câncer e até esterilidade no caso, né? Esse raio gama, quando uma pessoa é submetida a ele. Bom, mas ele é utilizado dentro da medicina, é utilizado na radioterapia. Então ele é utilizado para destruir tumores, ou seja, às vezes a pessoa tem um tipo de câncer, então ele pode fazer, dependendo da situação, um tratamento com raios gama, que seria a radioterapia, ok? Então é um dos tratamentos que tem para o câncer. Bom, segundo tipo de radiação ionizante, raio-x. Bom, raio-x, como é que você obtém o raio-x? Resulta da desaceleração do elétron ao atingir o ânodo.
Então aqui, na verdade, o que seria isso aqui? Isso aqui no caso, uma experiência dos raios catódicos. Foi feito num primeiro momento em 1895. Então o que acontece? No caso, o elétron ele vai sair, vai ser emitido aqui do cátodo, vai ser acelerado, vai atingir o ânodo, vai ser desacelerado, e com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter a transformação dessa energia no que a gente chama do raio-x aqui. Olha, a energia proveniente da desaceleração desse elétron vai resultar no raio-x que está sendo demonstrado aqui. Igual tá, atingiu o elétron e obtém o raio-x. Ok? Então, elétron atingiu o raio, o cátodo, né, na verdade, desacelerou, e eu tenho aqui a obtenção do que seria o raio-x, certo? A frequência de radiação do raio-x ele vai de 10 a 16 Hz a 10 a 19 Hz. No caso, essa radiação tem como propriedade ionizar o átomo, da mesma forma que o raio gama, certo? Observa que a carne é transparente a essa radiação, mas os ossos não. E aí, o que acontece? A gente vai ver depois que com isso surgiu-se a radiografia. Olha bem, em grande quantidade e de forma repetida que você vai aplicando esse raio-x, ela pode alterar o DNA da célula humana e provocar o quê? Câncer. Pode até provocar câncer quando usado em demasia, repetidas vezes no caso. Então, observa que eu disse anteriormente aí que, no caso, ela é transparente à carne, né, humana no caso, a carne, mas não ao osso, né? Então, é utilizado na obtenção de quê? De radiografias, na ortopedia, na odontologia, serve para identificar infecções como a pneumonia, certo? Então, aí a radiografia é resultado do raio-x, né? Então, lá o dentista pode utilizar para detectar cárie, infecção, quebra, no caso de um dente, né? Ortopedista, ele pode utilizar para diagnosticar algum tipo de inflamação, infecção, fratura, né? No pulmão você pode identificar pneumonia, tuberculose, algum tipo de tumor, tá? Então, radiografia, no caso, é resultado do raio-x, certo? Bom, tomografia. Tomografia também ela é utilizada, você obtém, né, através do raio-x também, certo? Só que ela é mais moderna que a radiografia, a tomografia computadorizada no caso. Então, essa tomografia computadorizada ela emite mais radiação que na radiografia, ok? Só que é óbvio que a tecnologia é uma tecnologia mais avançada, apesar de emitir mais, no caso, radiação, tá? O que acontece? Ainda ela é utilizada em grandes, pode ser, é utilizada, né, dentro da medicina em grande escala, apesar de ser mais dispendioso, mais caro, você diria assim, né? Porque ela é mais eficaz quando você quer fazer um diagnóstico, né? Então, a tomografia é uma espécie de evolução do raio-x, é um raio-x bem melhorado, na verdade, né? Que no caso são combinados com softwares de computador para produzir imagens tridimensionais em alto detalhamento, né? São, no caso, essas imagens elas são tridimensionais e são altamente detalhadas, né? Então, por isso que ela é mais eficaz, né, em determinadas circunstâncias que o raio-x, né? Então, olha bem, alguns
principais usos são no crânio, para identificar infecção, sangramento, traumatismo craniano, câncer no cérebro; na face, estudo de alterações de cavidades nasais, no seio da face, como sinusite; no abdômen, detecção de inflamação e infecções em todos os órgãos, apendicite, pancreatite, diverticulite, cirrose, gordura no fígado, pedra no rim e câncer, metástase em diversos órgãos, né? No tórax, diagnóstico de pneumonia, tuberculose, enfisema pulmonar, câncer de pulmão; na coluna, visualização de desvios, hérnias de disco, ruptura discal, fratura e tumores. Então, essa tomografia, né, ela é bem mais eficiente que a radiografia, né, que é quando foi utilizado no primeiro momento o raio-x, certo? Mas é óbvio, gente, que a tomografia, como o raio-x, as pessoas não podem, no caso, ser submetidos durante o ano várias vezes esses exames, por conta, no caso, de serem radiações ionizantes, que podem levar a pessoa, utilizando muitas vezes, de forma consecutiva, né, em grande quantidade de tempo, levar até o câncer, no caso, tanto o raio-x quanto a tomografia. Bom, gente, então nossa aula termina por aqui. Fique com Deus, até mais.